Então vamos lá. É o seguinte, deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu fazer um negócio aqui, porque nós vamos falar da Lua, né? É um programa especial sobre a Lua. E é sempre legal, né? A gente começar falando daquelas características, né? Iniciais, né? Então aí para quem não tá ligado, né? A Lua tem um raio aí de 1.738 quilômetros, né? A Lua é o quinto maior satélite do Sistema Solar, porém é o maior satélite em proporção ao seu planeta. Todos os outros satélites são muito pequenos. Todos são muito pequenos, tá? E a área superficial da Lua é um décimo da área da Terra. O seu volume é 2% do volume da Terra, ou seja, ela é muito pequena, né? Relacionada com a Terra, porém ela é a maior Lua que a gente tem proporcional, beleza? Aí tem um negócio muito interessante aqui, que é o seguinte, o pessoal não entende muito isso, e isso causa muita confusão, tá? O momento angular do sistema Terra-Lua, ele é muito alto, tá? E isso foi a primeira vez que sugeriu a ideia de que a Lua se formou por um grande impacto com a Terra. Porque imagina que estava a Terra lá, veio um grande objeto, bateu na Terra, isso aí tudo alterou, né, o momento angular e aumentou. O momento angular do sistema Terra-Lua, ele é muito alto. Isso, para quem não sabe, foi a primeira pista para dizer que a formação da Lua foi por meio de um impacto. Então tá aí uma informação muito legal. E a origem da Lua, né, que a gente sempre fala que foi por impacto, a gente não sabe, né, certinho se foi assim. Existem hipóteses, tá, pessoal? Existem hipóteses. E aí é assim que é outra coisa também que a galera não entende, tá? É assim que funciona a ciência, tá? A ciência, anote essa frase que eu vou falar aqui para vocês agora, tá? Anotem. A ciência não está atrás da verdade, tá? Ela quer explicar os fenômenos naturais da melhor forma possível, usando um melhor conjunto de evidências que a gente tem. É assim que funciona a ciência, tá bom? Então, o que acontece? O pessoal vai atrás de evidências para bolar essas hipóteses todas sobre a formação da Lua. Então, a origem da Lua foi a primeira grande questão aí que a gente teve, né? A origem do sistema solar, da Lua e tudo mais. Então, olha só que legal. Vou passar aqui para vocês algumas ideias sobre a origem da Lua. Uma das primeiras dela foi pelo meio da coacreção, que chama. Ou seja, a Lua seria um mundo irmão da Terra. Então, quando teve a formação dos planetas, formou a Terra e, junto com a Terra, formou a Lua. Então, os dois formaram ali ao mesmo tempo, por isso que a gente chama de coacreção, tá? E aí, para cada hipótese que você bola, você tem que colocar os pontos a favor e os pontos contra, tá bom? Os pontos a favor e os pontos contra. Então, qual seria o ponto a favor da coacreção? Bem, a coacreção é uma acreção de matéria, ou seja, um objeto crescer a partir de pequenas aglomeraçõezinhas de materiais menores, é uma coisa que a gente sabe que acontece na origem do sistema solar. Mas existem pontos que são contras. Por exemplo, por que a Lua tem tanto ferro da mesma maneira que a Terra tem ferro? Então a Lua tem muito ferro. Essa coacreção já não explicaria isso. Por que não a gente não encontra, né? Se a Lua se formou por coacreção, por que só a nossa Lua é muito grande? Por que a gente não tem Lua em Marte, que é grande, e por que Vênus não tem Lua também? Porque se fosse por coacreção, teria que ter tido Lua em todos esses outros planetas, e a gente não tem. Então, começa a surgir. Depois você vai ver que legal que eu faço aqui, que a gente faz uma tabelinha do que são pontos a favor e do que são pontos contra cada ideia, tá? Segunda ideia da origem da Lua.
que a Lua foi um objeto capturado. Olha só que interessante. Então, a Lua já existia em algum ponto no sistema solar, a Terra tinha se formado em algum ponto no sistema solar, e quando a Lua passou pela Terra, a Terra tinha uma maior massa, capturou aquele objeto, que é a mesma coisa que acontece hoje, por exemplo, ou aconteceu, né, com Saturno, com Urano, com Júpiter, né? Eles foram capturando objetos. Marte a gente não sabe se foi capturado ou se foi formado. Vamos lá. Ponto a favor. Explicaria por que a Lua não ter ferro, porque aí ela formou em outro lugar. Então tá beleza. Né? Ela formou em outro lugar, ela não precisa, não foi coacreção. Não aconteceu a acreção ao mesmo tempo. Então você explicou aquele negócio do ferro lá que a outra não explicava. Mas, porém, por como que a Lua... E aí é uma coisa que pega muito a galera, né? A composição química da Lua em isótopos, tá? Ela é muito parecida com a da Terra. Muito parecida. Essa aí já não explicaria isso. E outra coisa, a captura de um corpo tão grande como a Lua, você precisaria de uma física muito complicada para que isso acontecesse. A Terra, embora seja um planeta, ela não tem força suficiente para capturar um objeto do tamanho da Lua. Beleza? Então, duas ideias que vão perdendo. Terceira ideia. Terceira ideia é por fissão. Tá? Então, fissão, não fusão. Tá? Por fissão. O que quer dizer? A Lua, a Terra começou a girar, a Terra estava girando muito rápido, até que um pedaço da Terra se desprendeu e criou a Lua. Tá? E o legal é o seguinte, para essa ideia aqui, essa ideia ela foi muito forte durante muito tempo e o pessoal foi atrás até de explicar isso e tinham notado que a parte que teria sido arrancada teria sido uma parte do Oceano Pacífico ali. Por quê? Porque tinham medidas que eram feitas, falaram, cara, aqui encaixaria direitinho uma parte da Lua. Então, foi uma ideia, a ideia de fissão, ou seja, a Lua nasceu de um pedaço da própria Terra. Tá lá, ó. Então a Terra está girando, olha que legal, ó. A Terra girando, girando, e arranca um pedaço, sai voando aqui, ó, pelo universo e sairia daqui, ó, do Oceano Pacífico, tá? Então isso aqui é interessante. Bem, a favor da ideia da fissão, explica porque a Lua não tem ferro, pois foi formada como parte do manto da Terra. A densidade da Lua é similar à densidade das camadas mais externas da Terra, mas tem os problemas. A Lua, se fosse esse caso da fissão, ela deveria orbitar o equador da Terra certinho, e isso não acontece. A densidade ser similar, beleza, mas e a composição? Então, tá aí, ó, né? E por que só a Terra que girou tão rápido assim para formar a Lua? Por que Marte não girou tão rápido? Por que Vênus não girou tão rápido? Então, as ideias começam a ter os seus pequenos problemas. Estão entendendo? Ah, aula aí para dar Lua para vocês, hein? Vão ficar me xingando aí, tá? Aí o que acontece? Os anos se passaram, a gente teve as missões que pousaram na Lua. Primeiro, missões robóticas que pousaram na Lua e trouxeram amostra para a Terra, missões Luna, missões Ranger dos Estados Unidos. Isso também o pessoal não fala, né? Porque acha que o ser humano foi lá. Um dia estava todo mundo dormindo em casa. No dia seguinte, de repente, pisamos na Lua. Não foi assim, tá, pessoal? Não foi desse jeito. Foi um processo longo. Teve as missões Ranger dos Estados Unidos, teve as missões Luna da União Soviética, teve até a Luna 24, para vocês terem uma ideia. A Luna 25 foi agora que espatifou, né? Que a gente acompanhou aí. Muito bem. Quando essas missões começaram a mandar amostra para a Terra, quando as missões tripuladas, as Apollo, começaram a trazer amostras da Lua para a Terra, a gente pôde fazer uma análise muito melhor da composição química daquelas rochas. E quando você faz essa análise, você analisa isótopos, né? Isótopos são os mesmos elementos químicos com a diferença no número ali. Então você analisa os isótopos e a gente conseguiu uma paridade dos isótopos da Lua e da Terra. E isso foi fator determinante para se bolar a quarta hipótese sobre a formação da Lua e a mais aceita no momento, que é conhecida como a hipótese do impacto gigante, do grande impacto, da colisão. Aí tem vários nomes que vocês vão ver por aí, beleza?
Então tá aí, ó, por exemplo, Big Muley, né, que é o nome dessa rocha aqui, e aí bolou-se essa ideia aqui, ó. O William Hartmann, em 1975, ele sugeriu que um grande planetesimal, ou seja, um grande objeto, atingiu a Terra após o núcleo ter sido se formado e expulsou da Terra um material quente do manto na órbita. Aí onde ele perdeu seus voláteis, por isso que a Lua não teria tantos voláteis assim, e agregou o material, formando um objeto que a gente chama de Lua. Quem sugeriu a primeira vez a hipótese do grande impacto foi o William Hartmann, em 1975. E aí a gente vem melhorando toda essa ideia, né? Então, o objeto tinha aproximadamente o tamanho do planeta Marte, ele colidiu com a Terra há cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, o material, depois de misturado, foi ejetado e entrou na órbita da Terra, a Lua seria derivada mais da crosta e do manto do que o próprio objeto. Esse objeto ficou conhecido como Theia, a gente dá um nome para ele hoje, e teve essa rápida acumulação, resultando na Lua quente e derretida, que perdeu boa parte, não só da água, como dos seus elementos voláteis. E aí, ó, isso aqui é uma imagenzinha, que vocês estão vendo aqui, do William Hartmann, tá? Uma das primeiras vezes que os geólogos conseguiram simular em computador como seria a origem do nosso satélite. Então tá aqui, ó. Você tem um objeto tamanho de Marte aqui. Tá dando pro pessoal ver aqui, Cris? Coloca aqui só. Beleza, ó. Vocês estão vendo aqui minha setinha então, né? Tá dando para ver ali, né? Tá. Está dando para ver, ó. O objeto bate com a Terra, ó. Tá vendo? Bateu com a Terra, mergulhou na Terra e aí, ó, teve uma interação com o manto da Terra e saiu um pedaço para cá, ó. Isso aqui foi um Cray que simulou, tá, galera? Isso aqui foi uma simulação feita no Cray. Hoje, a gente faz essa mesma simulação. Obviamente, né, que é uma simulação muito mais detalhada. Aliás, a gente podia até mostrar aqui, né? Tá aqui, ó, de novo, ó. Isso aqui já é em 2008, tá? Num outro artigo, ó, mostrando aqui, ó. Veio o objeto, bateu com a Terra, 4,2 minutos após o impacto, 8,4 minutos após o impacto, ó, 125 minutos, ó, 2 horas após o impacto. Aí aquele objeto ficou circulando ali e formou a Lua. Ó que bonitinho, né? Então tá aí a teoria do grande impacto. Ó, tá vendo? São várias... como que a gente diz isso aqui? Representações gráficas que a gente tem hoje para explicar como aconteceu o grande impacto. Só não me venha pedir um vídeo sobre como foi o impacto que formou a Lua, né? Porque não vai ter, tá bom? Então tá aqui, isso aqui só meus alunos que têm, para eles poderem ler depois e tal, não sei o que, né? Mas tá aí, ó, a hipótese do grande impacto, algumas vezes também chamada do Big Splash ou do impacto de Theia, sugere que a Lua se formou por detritos de uma colisão entre a Terra e um objeto astronômico do tamanho de Marte, aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás, cerca de 20 a 100 milhões de anos após a formação, a coalição, né, do Sistema Solar. O objeto que colidiu é algumas vezes chamado de Theia. Theia é o nome mítico de Titã, né? Que foi a mãe de Selene. Quem é Selene? Como chama? Vamos ver. Deixa eu ver se vocês sabem, hein? Alguma coisa da Lua. Ou vocês só sabem xingar. Qual é o nome da área dentro da astronomia que se estuda a Lua? Valendo, hein? Deixa eu ver quem vai ser o primeiro. Tô acompanhando aqui, hein? Quero ver. 3, 2, 1. Valendo. Valendo. Qual é o nome da área dentro da astronomia onde se estuda a Lua? Tem um nome. Não vale procurar no Google, né? Não vale procurar no Google. Vamos? Selene é o nome da deusa. Qual é o nome da ciência, da área que estuda? Lunologia, errou. Lunologia, errou. Lulalogia, errou. Não, errou. Aí, acertou aqui, ó. Eric Oliveira. Muito bem, Eric Oliveira. Está de parabéns, tirou 10 na aula de hoje. Vai para casa com uma estrelinha aqui no seu nome. Selenografia, galera. Isso mesmo. Selenografia
é a área da ciência que a gente chama, né, dentro da astronomia, que estuda a Lua, tá? Então tá aí, ó, selenografia. Isso mesmo, tá? Muito legal. Por causa de Selene, tá? Aí, ó, as análises das rochas lunares, publicado num relatório de 2016, sugerem que o impacto pode ter sido direto. Cata! Aí vamos lá que eu tenho que explicar algumas coisas para vocês. Deixa eu pular isso aqui, porque aqui é um monte de coisa. É o seguinte. Uma coisa é saber que foi um impacto, beleza? Até aí tá show de bola. Agora, depois que eles já analisaram bem e falaram, galera, ó, a hipótese que melhor explica a formação da Lua é um impacto. Mas e esse impacto, como que ele foi? Será que ele foi um impacto, será que pegou de raspão? Será que foi um impacto direto? Como que esse objeto impactou? Então, hoje, os grandes estudos que tem sobre a origem da Lua é tentando desvendar, de alguma maneira, como esse impacto aconteceu para formar a Lua como a gente conhece. E aí, como que eles fazem isso? Hoje, né, a gente tem computadores muito mais, como que eu vou dizer assim, muito mais poderosos, né? E a gente consegue simular isso de uma maneira incrível, tá? E é legal pra caramba as simulações que tem. Aliás, daqui a pouco eu acho que posso até abrir, né, aqui a simulação mais recente que se tem da origem da Lua, tá? Então, essa que é a grande questão hoje. É como esse impacto ocorreu. Ele ocorreu meio de raspão, ele ocorreu direto, o objeto bateu e saiu assim, o objeto mergulhou e saiu do outro lado. Então tem várias ideias para explicar. Aí, olha que legal, cara. Olha que legal isso. O pessoal monta essa tabelinha aqui, ó. Tá vendo? Então aqui estão todas as hipóteses que eu falei para vocês. Coacrição, captura, fissão e impacto. Tá bom? E aqui as coisas importantes. Presença de voláteis, isótopos, órbita, presença de ferro e a física necessária para tudo isso acontecer. E aí eles dão nota, ó, tá vendo? A é que tem uma boa nota, tá? B, né? C, tal, não sei o quê. E F, né? Quando tem F, é o quê? É o Big F que a gente conhece, tá bom? Então, na verdade, por que se fala que a hipótese do grande impacto é a melhor hipótese que existe hoje para explicar a origem da Lua? Por quê? Porque se você pegar na nossa tabelinha aqui, ó, o impacto ele tira A na presença de voláteis, A na presença de isótopos, B+ na órbita, A na presença de ferro e B+ na física. A segunda aqui, ó, seria a fissão. Olha que legal, hein? A segunda seria a fissão. Ela tira B em órbita, ela tira F em ferro, ela empata com a do impacto. Olha que legal, tá vendo só? Depois a da captura, tira F. No A, na órbita, a da captura na órbita, ela vai melhor do que a do impacto. Tá vendo só como que é difícil, cara? Ciência, galera, não é um negócio que você senta e faz aí do jeito que a galera fala para vocês, não, tá? É complicado, demora, tá bom? Para fazer. E aí a coacreção é a que vai mal, quase todas, né? Só que ela vai bem na física e ela vai bem nos isótopos, tá? Então, é assim que a gente estuda a origem da Lua do nosso satélite. Beleza? Estão entendendo? Estão entendendo, né? Acho que estão entendendo. Tiago Assunção, há animações que representam todos esses? Não, cara, hoje o pessoal foca... Você tem representações, né, gráficas, né? O pessoal foca hoje... as simulações computacionais são focadas na hipótese do impacto. E olha que legal, que eu vou mostrar para vocês agora. Isso aqui é bem recente, tá, galera? Isso aqui é bem recente mesmo. Começamos a estudar a Terra, né? A gente estuda, nós geofísicos, a gente estuda o interior do nosso planeta, tá? O interior da Terra. Como que a gente estuda o interior da Terra? Através de ondas sísmicas. Então, um terremoto aconteceu lá no Japão, aqui na USP, aqui em São Paulo, eu tenho uma estação sismológica, um salve para a galera aí da rede sismológica brasileira. Essa onda, ela atravessa o planeta,
atravessa a crosta, manto, núcleo e dá aqui no Brasil, aqui em São Paulo, certo? À medida que essa onda ela vai atravessando a Terra, ela vai alterando a velocidade da onda, vai mudando de acordo com as camadas e de acordo com o tipo de rocha que ela vai atravessando. Vou fazer um negócio bem simples aqui, o mais simples que eu consegui explicar para vocês, beleza? Com isso, olha o que o pessoal conseguiu descobrir, galera. Olha isso, vê se isso não é demais. Existem zonas na Terra que a gente chama zonas de baixa velocidade de onda sísmica. E ao estudar essas zonas de baixa velocidade e ao simular isso com materiais distintos, chegou-se à conclusão de que pode existir no interior da Terra o quê? Pedaços de teia. Olha isso que demais. Então tá aqui, ó. Tá vendo? A gente chama de Low Layer SVP, né? Então camadas com esse tipo de onda aqui de baixa velocidade. Então você tinha teia, você tinha terra. Teia bateu com a terra. Um pedaço saiu e formou a Lua. E o outro pedaço de teia ficou dentro da Terra. Ficou despedaçado e depois se juntou aqui e formou esses grandes pedaços aqui. Então existiria dentro da Terra hoje pedaços de teia. E olha que demais isso aqui, ó. Isso aqui... Essas coisas aqui avermelhadas, ó, o legal de usar o monitor aqui é isso, ó. Tá dando para vocês verem aqui, ó, direitinho, tá vendo, ó? Essas coisas aqui, ó, são as anomalias de velocidade de propagação de onda. Então quer dizer que aqui você teria um pedaço de teia, aqui você teria um outro pedaço de teia. Olha que demais, é demais. Cara, isso é uma das coisas mais sensacionais que tem. E aí o pessoal pega isso e faz o quê? Em 3D. Aí é show demais. Olha isso que demais, cara. Isso aqui é muito legal, tá? Então aqui, ó, você consegue hoje, por uma técnica chamada tomografia sísmica, você consegue ver a extensão desses, a gente dá o nome de blobs, tá? Seriam bolhas de baixa velocidade. E aí você tem, olha que coisa legal. Tá vendo aqui que demais, ó? Então você tem a representação tridimensional do que seria teia dentro do planeta Terra. E aqui uma lista, né, de como que foi a exploração da Lua. A exploração da Lua começa, para quem não sabe também, em 1959, com a Luna 2 da União Soviética, que impacta na Lua. Então a União Soviética jogou uma sonda lá para bater na Lua, chamada Luna 2. Depois a Luna 3 foi a primeira a sobrevoar a Lua e fazer imagens do lado oculto. Depois veio o projeto Ranger, né? As Ranger Probe dos Estados Unidos entre 62 e 65. A Luna 9, tá vendo? Depois a Luna 10 foi a primeira a orbitar a Lua. A Surveyor, né? Teve o programa Surveyor também dos Estados Unidos, tá? Foi o primeiro a pousar, fazer um soft land, que a gente chama, tá? Depois as Apollos, depois a Clementine, né? Pouca gente lembra da Clementine, a Kaguya, tá? Depois as Chandrayaan, né? Chandrayaan 1, 2 e 3 agora, as Chang'e 1, 2, 3, 4 e 5, né? Então tá aí uma história riquíssima, tá? Riquíssima. Essa aqui, ó, essa imagem aqui foi a primeira imagem feita do lado oculto da Lua pela sonda Luna 3 no dia 7 de outubro de 1959, quando ela passou a 63.500 quilômetros da Lua. E ela mostrou para a gente pela primeira vez como era o outro lado da Lua. E mostrou que era um lado totalmente diferente do lado que a gente vê. Né? Você não tem grandes mares. Cadê, né? Cadê aquelas estruturas que a gente tem aqui no lado visível da Lua? A gente não tem, tá? E aqui no centro está a cratera de Tsiolkovsky, né? Como foram eles que chegaram lá primeiro, sobrevoaram lá primeiro, então foram eles que deram o nome. Tanto que boa parte das crateras, das feições no lado oculto da Lua tem nomes russos, tá? Essa aqui é uma imagem muito legal, obtida pela Luna 9 em fevereiro de 66. Oceanos Procellarum. Olha aí que coisa linda, ó. 1966, tá, galera? 1959.
tá? E aí vem lá, né, as missões tal, não tripuladas da União Soviética e uma coisa bem legal. Então tá aí, ó, aí as Apolos, né? A Apolo, todas elas pousando aqui. Tinha-se a ideia, né, de pousar aqui embaixo, tá? Tinha a ideia de pousar aqui embaixo, tá bom? O programa Apollo, ele iria até o 20, originalmente falando, mas ele parou no 17 por conta do problema com o Apollo 13, tá? E também já ter chegado, pousou, já eram eles mesmo, né? Mas pousamos sempre aqui, ó, tá? No Equador lunar, nunca ninguém chegou aqui perto. A Apollo 18, o planejamento dela era pousar nessa craterinha aqui embaixo, aqui, ó, que é a cratera Tycho, que a gente chama, ou Tico, tá? Tycho. Tá bom? CYCHO. E aí tem tudo isso aqui é só quem... Por isso que eu falei, lembra que eu estava oferecendo meu curso de pós-graduação? Meus alunos têm tudo isso aqui para ficar lá olhando e anotando e tudo mais, né? Aí, a Apollo 11, né? Eu não conto toda a historinha da Apollo 11 e tal, não, mas o importante da Apollo 11 para a gente que estuda a Lua é isso aqui, ó. Ela trouxe 21,6 quilos de rocha lunar durante 25 horas de atividade extraveicular. Conseguiu calcular a espessura do regolito ali de 3 a 6 metros, tá? E conseguiram identificar 5 grupos diferentes de basalto. Olha que coisa linda isso, tá? Então isso aí é um negócio muito legal. Tá lá, ó. Mar da Tranquilidade. E tá lá a imagenzinha, né? Que eu comecei a live, ó. Então, a LRO, ela passou sobre os locais de pouso da Apollo e ela fotografou todos os locais. Então tá ali, ó. O módulo de descida tá ali. A Little West, né? Essa cratera aqui, ó, pessoal. Essa Little West Crater aqui é a cratera aonde quase... E isso aí foi a destreza do Neil Armstrong, tá? Eles estavam vindo daqui, ó. Eles estavam vindo daqui, ó, para pousar na Lua. A Apollo 11, ela pousou faltando 30 segundos de combustível, né, para acabar. Essa craterona aqui, ó, foi dessa craterona aqui, a Little West, que ele desviou para ele não pousar aqui dentro dela e ele conseguiu pousar aqui fora, tá? Isso aí tudo para a manobra dele, que foi muito, muito bem feita, tá? Muito bem feita mesmo. Aí tá aí uma das grandes provas, né, de por que a gente sabe que o ser humano pisou na Lua. Porque os caras deixaram um retrorefletor. Você vai em alguns observatórios hoje no mundo, por exemplo, esse observatório aqui, ó, na Universidade do Texas, ele atira o laser na Lua e mede. Como que ele vai fazer isso? Me diz. Você vai lá, cara. Você vai lá e vê isso aqui acontecer, tá? Então, aquela história, né? Aí vai vir toda uma parte de geologia aqui, que eu não vou encher o saco de vocês com relação a isso. Aí vem a Apollo 12. Então tá aí, o local da Apollo 12, toda a medida de regolito e tudo mais, né? E tá aí onde a Apollo 12 pousou, ó, tá vendo? E, o legal é isso aqui, ó. Tá vendo aqui que tá escrito, ó, Copernicus Race. Existem crateras na Lua. Deixa eu sair daqui. Existem crateras, isso aqui é muito importante, galera. Existem crateras na Lua que acontece isso aqui, quer ver? Ó? Deixa eu ver aqui. Moon. Agora eu vou precisar de uma imagem da Lua cheia e não vou achar aqui, ó. Isso aqui, ó. Deixa eu ver uma que vai estar boa. Quer trocar agora? Tá. Já vamos trocar aqui, vamos colocar o outro monitor aqui para vocês verem, tá? Deixa eu só... Aqui, essa aqui tá legal de ver. Vamos ver. Existem crateras na Lua e o melhor exemplo de todas elas é a cratera chamada Tycho, tá? Tycho, que a gente fala... Não vai abrir, não? Que a gente fala Tycho, que é o nome dela. Os raios... Pô, mas que coisa, hein, cara?
Os raios lunares é um negócio muito importante, tá, galera? Abriu, deu certo. Então é isso aqui, cadê? Ah, aqui, ó. Essa aqui vai ficar legal. Ó. Então, tá dando pessoal ver aí? Deixa eu ver como que tá. Ah, tá legal. Então, olha só. Aqui tem a cratera, ó. Cratera Tycho. Você vê ela olho nu aqui da Terra. E ela tem esses, tá vendo esses riscos aqui, ó? Tá vendo esses riscos, ó, galera? Isso aqui é material, presta atenção. Tava a Lua, veio um asteroide e bateu para formar a cratera Tycho. O impacto dele foi tão grande que material saiu ejetado da cratera, que a gente chama. Então, esses raios aqui são materiais ejetados da cratera. Agora, presta atenção que coisa legal isso. Se eu quero estudar a cratera Tycho, eu teria que pousar a minha nave aqui, na cratera Tycho. Deixa eu aumentar aqui. Eu teria que pousar aqui. Como o raio dela, ó, tem raio dela que vai para tudo que é canto, tá vendo? Então, se eu pousar minha nave aqui, que talvez seja mais fácil, em cima do raio da cratera Tycho, eu consigo estudar a cratera, sem pousar perto dela. Essa que foi a manha que os caras pegaram. Então, você tem a cratera Copérnicos, que, se eu não me engano, é essa aqui. Olha a quantidade de raio que ela tem. E aí foi isso que o pessoal fez com o Apollo 12. Falaram assim, bem, Apollo 11 pousou aqui, tá? Aqui assim, para quem não sabe, né? Esse aqui é o Mare Crisium, o mar fechado. Embaixo do Mare Crisium é o mar da tranquilidade, tá? Foi por aqui assim que a Apollo 11 pousou. A Apollo 12, ela pousou aqui e o objetivo deles era pousar ela em cima de um dos raios da cratera Copérnicos. Por isso que está escrito aqui, ó, Copernicus Race, tá vendo? Porque aí, na hora que eu pouso ali, eu estudo uma outra parte da Lua sem precisar ir lá. Olha que sacada. Isso é um negócio sensacional, cara. Ah? Tá aqui, ó, toda a região onde eles pousaram, ó. Tá vendo? Toda uma região complicada. Toda a atividade que eles fizeram na Lua. Esses mapinhas aqui são sensacionais, viu? Isso é um negócio demais. E aqui, ó, foi pela primeira vez na história uma missão encontrou outra missão na Lua. O astronauta aqui, o Charles Conrad, que era da Apollo 12, que é essa nave que está aqui no fundo, encontrou quem? A Surveyor 3, que é essa nave que está aqui, que tinha sido lançada muitos anos antes, lá em 67. Tá vendo? Então, em 67, lançou a Surveyor 3, que é essa nave aqui. Em novembro de 69, a Apollo 12 pousou perto da onde a Surveyor 3 estava. Ele foi lá e retirou as medidas que ela fez. Tá vendo? Então, e aí tá as amostrinhas. Olha que demais, ó. Isso aí, cara, para o geólogo, isso aqui tá louco, cara. É coisa mais linda de se ver. Mas não vou entrar nesse detalhe com vocês, não. Fiquem tranquilos, tá? Aqui as ferramentas que eles usaram para coletar amostras na Lua, toda aqui a parte de geologia. A Apollo 13 não pousou, né? Como a gente sabe, a Apollo 13 deu problema. E aí veio a Apollo 14, tá? A Apollo 14 foi a primeira vez que se pousou num planalto lunar. Que aí os caras começaram a ficar, né? Cara, já pousamos num mar, já pousamos em cima de um raio de uma cratera, vamos pousar em outro lugar agora. E aí, olha aqui aonde eles pousaram. Olha como começou a ficar muito mais complicado o local de pouso. Em vez de você pousar aqui, ó, aqui embaixo, eles pousaram aqui em cima com a Apollo 14. Pouca gente fala da Apollo 14, pouca gente fala da Apollo 15, muito menos da 16, muito menos da 17, tá? São missões que foram esquecidas aí. Tá aqui o sismômetro, ó, da Apollo 14, olha que legal, ó. Isso é muito legal, ó. O refletor laser, todas elas levaram para atirar aqui da Terra e medir a distância. Tá lá, ó, o astronauta esticando os geofones na superfície da Lua, toda a parte geológica. Apollo 15, a primeira missão avançada. Por que ela começou a chamar missão avançada? Porque a 15, a 16 e a 17 levaram rovers. E aí não era só o astronauta que ia caminhar na Lua. Você ia ter o roverzinho para andar também, tá?
E a região de pouso foi muito mais complexa. Nós vamos ver aqui no mapinha, tá? Olha aqui. Olha onde os caras meteram a Apollo 15, cara. No meio de duas montanhas aqui, ó. No famoso Hadley, tá? O Vale de Hadley na Lua. Bem pertinho das montanhas dos Apeninos. Isso aqui a gente vê no telescópio, tá? Os Apeninos, tudo isso aqui. E ela pousou. Isso aqui é uma imagem de telescópio, tá? Essa outra imagem que eu mostro aqui, ó. Essa não. Essa aqui é a imagem da LRO. E aí você vê como que é um local muito arriscado. Por que eles pousaram aqui? Porque uma ideia dos geólogos que trabalhavam para a NASA era estudar esses Rhyli. O que é Rhyli? Rhyli é uma feição geológica que seria algo parecido com um canal, tá? Com um canal na Lua. Então, é esses Rhylis aqui. E os geólogos queriam entender e estudar isso. Por isso que eles resolveram pousar perto de um. Porque aí, com o LRV, com o rover, eles conseguiram ir até lá e coletar a amostra. Olha aí que legal, ó. Tá vendo? Esse aí é o Jim Irving. Você nem lembra dele, né, cara? Você pergunta valendo $1 milhão. Quem foi o motorista do rover na Apollo 15? Não ia saber que é o Jim Irving jamais, né? E nem que o comandante era o Dave Scott. Porque esses caras aqui, sinceramente, é uma pena, né? Mas eles não tiveram nem 1/10 da notoriedade que os outros tiveram. A Apollo 16, também aí, ó, pousando num lugar super complexo, no meio de um monte de cratera, de um monte de coisa. Ó que legal. Tá aí, ó. Amostras da Apollo 16, tá vendo? Tá aí. Os equipamentos que estão lá até hoje, funcionando, os refletores. E aí, uma coisa muito legal foi isso aqui, ó. Com os sismômetros, tá? O pessoal conseguiu fazer o quê? Registrar sismos na Lua. Olha aí. Aqui em laranja, vocês estão vendo os sismômetros da Apollo 12, 14, da 15 e da 16. Você está vendo que eles montaram uma redezinha, ó, um triângulo aqui, ó, legalzinho, e aí conseguiram registrar muitos terremotos na Lua. Isso é muito legal para que a gente entenda a estrutura da Lua, tá? E aí, por fim, a Apollo 17, que pousou lá no Vale de Taurus Littrow, né? Acabou de fazer 50 anos a Apollo 17, tá aí, ó. Lugar super complicado também. Uma junção de dois mares, né? O Mar da Serenidade de um lado, o Mar da Tranquilidade de outro. Tá bom? E aí onde ela pousou. Toda a atividade que ela fez. E aí um material totalmente diferente que ela trouxe. Ela levou, né, 8 pacotes explosivos. Ela detonou, é verdade, eu não lembrava disso. Tá vendo só como é bom revisitar as aulas? Ó. Ela chegou a detonar explosivos lá para fazer estudo. Aí, ó, os vidros, ó, os vidros lunares que a gente chama. Olha que coisa linda. Pro pessoal falar que não foi na Lua, né, cara? Aí é muita sacanagem, né? E tá aí, ó. Muito legal, toda a análise feita nas rochas da Lua. Cris, deu aí? Deu demais, Sérgio. Então tá bom. Galera, um grande abraço a todos, até amanhã e fomos!